Abra a tua Bíblia comigo em Efésios capítulo 5, por favor. Nós vamos ler a partir do versículo 3. Nós paramos hoje à tarde no versículo 2 do capítulo 5, onde termina, na verdade, o capítulo 4. Termina no versículo 2 do capítulo 5. Por isso nós vamos partir do versículo 3, onde lemos assim: que a imoralidade sexual e toda a impureza ou avareza não sejam nem sequer mencionadas entre vocês, como convém a santos. Não usem linguagem grosseira, não digam coisas tolas nem indecentes, pois isso não convém. Pelo contrário, digam palavras de ação de graças. Fiquem sabendo disto: nenhuma pessoa imoral, impura ou avarenta, porque a avareza é idolatria, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Bem, essa próxima parte da carta de Paulo aos Efésios começa com o tema da santidade. E ele vai continuar a trabalhar esse tema da santidade, relacionando a santidade com o se fortalecer do Espírito. Se fortalecer do Espírito, como vimos hoje à tarde, é o que nos capacita em nosso íntimo, para usar as mesmas palavras que Paulo usou, a amarmos um ao outro e a amarmos a Deus também. Uma vez que não há em nosso próprio ser, em nosso próprio coração, nenhuma força capaz de amar a Deus como Ele espera e deve ser amado. E também não há em nosso próprio coração nenhuma capacidade de amarmos um ao outro da maneira como Deus esperou na criação do homem que viéssemos a amar um ao outro. Assim, para que nós possamos amar um ao outro e amarmos a Deus, é necessário que o Espírito de Deus exerça poder sobre a nossa vida, sobre o nosso íntimo, nos revista de Cristo, faça com que Cristo habite em nosso coração e nós estejamos enraizados e alicerçados no amor de Cristo, para que então possamos amar. No final do capítulo 4, depois de dizer tudo isso, ele vai dar algumas exortações a respeito da santidade. Quando ele fala sobre a ira e o problema da ira, que dá brecha ao diabo quando não resolvida e destrói a nossa amizade, o nosso relacionamento. Destrói aquilo que Deus planejou para o seu povo e a igreja deixa de ser luz, a cidade vive um apagão, a cidade edificada sobre um monte, e ela passa a não fazer diferença nenhuma mais no mundo. O mundo olha para a igreja e vê na igreja o mundo. O mundo é tão trevas, tão escuro, a igreja é tão trevas, tão escura, quanto o mundo é. Não há luz na igreja, não há diferença na igreja, porque as pessoas não se amam na igreja. E o fato delas não se amarem é por causa delas não amarem o Senhor. Então ele vai exortar com relação à ira, ele vai exortar com relação à partilha, quando ele diz que aquele que trabalhe para que tenha com que acudir ao necessitado. Ele vai falar também a respeito das palavras, coisa que ele volta a citar nesse trecho que lemos agora, dizendo que as nossas palavras devem transmitir graça aos que a ouvem. Ele vai falar isso no capítulo 4, versículo 29, dizendo que as nossas palavras devem sempre comunicar doçura, gratidão, louvor. Não é que a gente não pode brincar, não é que a gente não pode ser simpático e que a gente tem que ser sempre fechado, turrão, antipático e dando a impressão de que isso é ser santo. De modo algum. O que nós encontramos nas Escrituras é que as nossas palavras, elas podem e devem ser agradáveis, divertidas, mas elas devem também transmitir graça aos que nos ouvem. Não há nenhum problema em que nós sejamos engraçados, não há nenhum problema em que sejamos simpáticos, em que brinquemos uns com os outros. Eu creio que para vocês isso é tranquilo, mas o ponto é que nós devemos ter muito cuidado com as nossas palavras, porque nós somos o povo da palavra, e devemos ser um povo de boas palavras. É pela palavra que as nossas vidas foram transformadas, e hoje a palavra habita em nós. O verbo de Deus, a palavra de Deus, o logos de Deus, que um dia se fez carne. Hoje esta palavra, este verbo habita em nós. Nós somos o povo, a extensão desta palavra, a extensão deste verbo. Uma vez que Cristo é o verbo e Ele é a cabeça desse corpo, cujos membros somos nós. Nós somos, portanto, o povo da palavra. E essa é a razão pela qual nós precisamos tomar muito cuidado com aquilo que a gente fala. E Paulo vai concluir o capítulo 4 falando sobre santidade, dizendo que a gente tem que tomar cuidado com amargura, indignação, ira, gritaria, blasfêmia, bem como qualquer maldade. Todos esses problemas são problemas que envolvem linguagem, palavras.
E aí então, a partir do versículo 3 do capítulo 5, que é onde lemos agora, ele diz que a imoralidade sexual, aqui ele já entra num tópico que ele não tinha entrado antes. Talvez porque lá em Éfeso havia problema com isso. Senão talvez ele não tocaria nisso. Ou talvez porque seja um problema universal de todos os tempos e de todos os lugares. E porque talvez a sociedade de Éfeso era uma sociedade cultural e religiosamente mergulhada na sexualidade. Havia nos templos em Éfeso prostitutas cultuais. A sexualidade estava envolvida com a religião lá em Éfeso, nas religiões pagãs lá de Éfeso. E talvez fosse natural que as pessoas que se convertiam não recebiam de imediato uma cosmovisão saudável a respeito da sexualidade. Uma vez que toda a cultura a respeito do sexo que elas tinham anteriormente era formada por aquela libertinagem, promiscuidade e moralidade que existia no templo de Artemis ou de Diana, enfim, nos templos pagãos de Éfeso. Talvez essa seja a razão pela qual Paulo vai dizer que a imoralidade sexual, toda a impureza e a avareza, não seja nem sequer mencionados entre vocês, como convém a santos. E aí ele volta a falar sobre as linguagens, no verso 4, dizendo, não usem linguagem grosseira, no versículo 4, do capítulo 5. Se você olhar no capítulo 4, versículo 29, ele disse, não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja. Ele vai dizer. Agora no capítulo 5, versículo 4, ele vai dizer, não usem linguagem grosseira, nem digam coisas tolas, nem indecentes, pois isso não convém. Paulo, mais uma vez, está preocupado com as nossas palavras. Palavras envolvem relacionamentos. Relacionamentos envolvem palavras. E dependendo da maneira como eu converso com um rapaz ou com uma moça, isso pode ser triste para Deus. Isso pode também demonstrar coisas que existem no meu coração relacionadas àquela moça ou aquele rapaz e que não agradam a Deus. Por isso ele está falando, esse tipo de linguagem não deve nem existir no meio de vocês. Linguagem suja, linguagem grosseira, linguagem tola ou indecente, ou palavra suja. O que era palavra suja no contexto de Éfeso, obviamente não é o mesmo que a palavra suja no nosso contexto. E é muito curioso que hoje em dia existem cristãos que acreditam que linguagem suja, ou linguagem grosseira, ou linguagem tola, ou linguagem indecente, seja um recurso filosófico que possa ser legítimo em determinadas conversas ou debates, não é? Entre cristãos. Todas as vezes que uma palavra assim sai da sua boca, você está quebrando aquilo que a palavra, que o Espírito Santo de Deus descreveu aqui. De nossa boca não deve sair palavras sujas, nem tolas, nem indecentes, nem morais, nem grosseiras. Pelo contrário, devem ser palavras que convêm aos santos, palavras que expressem que Cristo nos revestiu e palavras de ação de graças, palavras de gratidão. Palavras que demonstrem a nossa gratidão e o nosso amor pelo Senhor. E aí ele vai dizer algo muito sério no 5, quando ele diz, nenhuma pessoa imoral, impura e avarenta tem herança no reino de Cristo e de Deus. Isso é forte, hein? O que é uma pessoa imoral, impura ou avarenta? Aí você pode pensar, é uma pessoa que estupra, é uma pessoa que bota fogo no outro, é uma pessoa que isso, que aquilo, mas qual é o contexto aqui? Sobre o que ele está falando? Palavras. Desde o 4 até o começo do 5, ele está falando de palavras. Lá no meio ele colocou a imoralidade sexual, mas antes e depois o tempo todo é palavras. Inclusive nós não devemos mentir, ele vai dizer no verso 25, palavras. Talvez a razão pela qual, e quando ele trata de imoralidade sexual, ele inclusive queira correlacionar palavras com a imoralidade sexual. Até porque na nossa cultura é muito comum que palavras sujas, palavrões, envolvam aspectos de imoralidade sexual, ou de zonas de prostituição, ou coisas desse gênero. Ele está falando, quem usa destas palavras não tem herança no reino de Cristo. Uma pessoa que fala palavrão não vai para o céu. Deu para entender? Simples assim. Eu queria falar isso desde o início, mas eu estou falando com as palavras de Paulo. É simples assim. Eu sei que hoje tem muita gente que tem dificuldade com isso, mas vocês leem outra coisa aqui? Ou não é isto que Paulo está falando? E qual é a razão dele dizer isso? Não terem herança no reino de Cristo e de Deus.
porque elas não demonstram que tal pessoa foi revestida de Cristo. Porque estas palavras não demonstram que tal pessoa tem afetos de amor pela outra pessoa. Ninguém chega na outra e chama ela disso ou de aquilo porque a ama. Ninguém manda a pessoa ou fala certas coisas porque ama aquela pessoa. A gente sabe disso. Quando tais palavras saem da nossa boca, é ou porque a gente está com raiva, ou porque a gente está com ódio, ou porque a gente está zoando demais, a gente está querendo fazer uma brincadeira. Mais uma vez, tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. E é o que ele diz aqui, estas palavras não convêm a santos. Tudo te é lícito, tudo te é permitido, mas você não pode se deixar dominar por todas estas coisas. Porque senão quem te domina não é o Espírito Santo, mas é você mesmo. Tua própria mente, teu próprio coração, tua própria cabeça. Por isso que quando você pensa, você vai e fala. Você não se importa se isso transmitirá gratidão, amor, se isso refletirá a imagem de Cristo. Bem, ser cristão é ser um santo. Santo não é ser de uma casta especial ou superior. Nas Sagradas Escrituras, para a igreja de Éfeso, de Corinto, de Roma, de Tessalônica e tantas outras, a ideia de um santo é a ideia de todos na comunidade cristã. Porque todos foram santificados, desarraigados, separados, todos foram revestidos de Cristo. Todos, sobre todos, foi derramado o amor de Deus. Logo, banhados desse amor, somos habilitados a amarmos uns aos outros, e nesta nova relação tem certas coisas que não convêm a nós. E é por isso que ele está falando, quem não vive dessa forma não vai para o céu. Porque não ama o próximo, e não ama a Deus, não conhece a Cristo, não tem o domínio do Espírito sobre si, não é dominado pelo Espírito, é dominado pelo seu próprio coração. Essas pessoas têm que tomar cuidado. E ele continua dizendo a partir do 6, não deixem enganar com o quê? Palavras vãs, palavras vazias. Será que a gente tem alguma dúvida que o ponto de Paulo aqui são palavras? Desde o final do 4 ele está lidando com aquilo que sai da nossa boca. Ele vai dizer, porque a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência por causa dessas coisas. Que coisas são essas? Por causa das quais a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência. Que coisas são essas? Palavras. Repetindo aquilo que disse anteriormente, nós somos o povo da palavra. O povo de Deus é o povo da palavra. Não é uma igreja X, não é uma instituição Z, é o povo de Deus. A igreja são vidas, a igreja é um organismo, a igreja é como a videira. As instituições são apenas como uma treliça sobre a qual a videira se apoia. Mas a vida está nos ramos, são eles que dão fruto, e não a treliça, não o arame, não a cerca. O que dá fruto e o que produz vida e folhagem são as vidas. É por isso que essas vidas precisam beber da seiva que vem do leito, do rio, que é Cristo. Salmo 1 trata sobre isso. E ele continua a dizer, verso 7, portanto, não participem daquilo que eles fazem, porque no passado vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz. Porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, tratando de descobrir o que é agradável ao Senhor. E não sejam cúmplices das obras infrutíferas das trevas, pelo contrário, tratem de reprová-las, pois aquilo que eles fazem em segredo é vergonhoso até mencionar, mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo o que se manifesta é luz. Aqui Paulo está tratando daquilo que Jesus tratou lá em João capítulo 3. Se você puder, volte sua Bíblia comigo, deixando um dedinho aí em Efésios. Volta com a tua mão lá para João capítulo 3. Quando o evangelista João trata do encontro de Jesus com Nicodemos, após as palavras de Jesus a respeito do amor de Deus pelo mundo, e o fato dele ter dado o seu Filho unigênito, lá no famoso João 3,16, quando nós chegamos no 19, ele diz assim, a condenação é esta, a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal detesta a luz e não se aproxima da luz,
para que as suas obras não sejam reprovadas. Quem pratica a verdade se aproxima da luz, para que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Deixe-me explicar para vocês o que Jesus está dizendo aqui. Ele está dizendo o seguinte: quando a luz veio ao mundo, aqueles que a viram se aproximaram dela e se arrependeram dos seus pecados, porque a luz, ela expõe a sujeira, ela expõe a podridão. Se nós estamos numa casa e esta casa está apagada, com as luzes apagadas, nós não somos capazes de ver a sujeira, mas se acendemos a luz, somos capazes de perceber a sujeira. Se chegamos com uma luz muito forte, daquelas de canal de televisão, ou se pegamos a luz da manhã, quando nós acabamos de acordar e abrimos só uma pequena fresta da janela e incide sobre ela aquele raio de luz do sol, em que a gente vê aquelas poeirinhas voando, sabe do que eu estou falando? Quando a gente abre só um pouquinho da janela e muitas vezes o raio de luz bate, às vezes sobre a mobília, sobre a cama, sobre um móvel de madeira, que nós imaginávamos durante a noite, quando acendemos a luz, que o móvel estava limpo. Mas quando aquele raio de luz incidiu sobre o móvel, percebemos que havia algumas partículas de poeira ali. Porque quanto mais forte a luz, mais sujeira vemos. Quanto mais escuro, menos sujeira vemos. Quando Cristo, que é a luz do mundo, veio ao mundo, aqueles que se aproximaram dele viram as trevas. Mas aqueles que amam as trevas, preste atenção, fugiram da luz. Por quê? Porque as suas obras eram más. E se eles se aproximassem da luz, a luz reprovaria as suas obras. Por isso Jesus está dizendo, eles amam a noite. Eles amam a escuridão, eles amam se trancar no seu quarto, eles amam ficar isolados, eles amam não se expor ao Filho de Deus e à luz da palavra, porque o Filho de Deus é muito para eles, porque o Filho de Deus é luz demais para eles, e se eles se aproximarem dessa luz, eles verão coisas em suas vidas que eles não estão dispostos a abandonar. E quanto mais próximo dessa luz você está, mais poeiras, mais partículas você vê, você enxerga. Você não é capaz de ver outra coisa, os seus olhos ficam arrebatados para o seu próprio coração, assim como quando incide essa luz sobre a sua casa, você não consegue olhar para o guarda-roupa, você fica olhando para ela, você olha para a poeirinha voltando, você faz assim com a mão para ver essa poeirinha se espalhar. Por quê? Porque isso encanta, isso atrai, isso suga os nossos olhos, a luz muito forte chama a nossa atenção. Se uma luz muito forte fosse acesa do lado de fora, todos nós olharíamos, porque a luz atrai a nossa atenção. Quando Cristo, Deus, o Senhor, o Espírito Santo de Deus, quando nós estamos perto do Senhor, e quanto mais próximos do Senhor estamos, mais sujeira vemos, e menos conseguimos olhar para a vida do outro. É isso que Jesus quis dizer em outra ocasião, que quem fica olhando para o cisco que está no olho do irmão, é porque ainda não viu a trave que está no seu próprio olho, e é por isso que ele fica falando, é por isso que ele fica xingando, é por isso que ele fica acusando, é por isso que ele é incapaz de amar. Talvez porque ele não tenha sido amado ainda, talvez porque ele não conheça o amor, talvez porque ele ainda esteja na noite, debaixo das trevas, e as suas obras ainda não foram expostas à luz. Porque quando a gente é exposto à luz, eu não consigo olhar para o Leandro, eu não consigo olhar para o Gomes, eu não consigo olhar para o Hélio, eu não consigo olhar para ninguém. É tanta poeira na minha vida, é tanta partícula no meu coração, coisas mínimas que quando eu estava um pouco mais longe de Deus, já era convertido, mas eu não estava tão próximo de Deus, eu era incapaz de ver. E quanto mais eu leio a Bíblia, quanto mais eu ouço pregações, quanto mais luz de Deus incide sobre a minha mente, mais eu vejo coisas na minha vida que precisam mudar. Jesus disse isso para o Nicodemos, e Paulo está falando isso em Efésios capítulo 5. Mais uma vez, quando ele diz no verso 8, porque no passado vocês eram trevas, mas agora vocês são luz no Senhor. Vivam como filhos desta luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, tratando de descobrir o que é agradável ao Senhor. E aí ele diz, não sejam cúmplices das obras ou nas obras infrutíferas das trevas, pelo contrário, tratem de reprová-las, pois aquilo que eles fazem, note, em segredo. O que significa em segredo? É no escuro, de noite, dentro do carro, dentro das matas, dentro do seu quarto.
é onde ninguém vê. Por quê? Porque eles têm vergonha de fazer aquilo na sala da casa, com a luz acesa, com toda a família vendo. Eles trancam a porta no banheiro, trancam a porta no quarto e fazem coisas que eles jamais fariam na mesa da cozinha com a mãe do lado, com o marido do lado. Por quê? Eles amam fazer em segredo. Por quê? Porque as suas obras são más, elas são reprovadas pela luz. Não a luz do pai, da mãe, do marido, da esposa, mas a luz de Jesus. Reprova aquele pecado, por isso que eles gostam de fazer tudo escondido. Mas quando essas pessoas se aproximam de Jesus, Jesus acaba com isso na vida dessas pessoas. E agora elas não têm mais vergonha de nada. A vida delas, como Paulo descreve, é uma carta aberta. Elas amam tanto a Deus que elas não conseguem mais fazer nada escondido. E ele diz aqui que até o que eles fazem escondido é vergonhoso de se mencionar. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas. Porque tudo se manifesta, tudo que se manifesta é luz. Por isso é que se diz, versículo 14, desperta, você que está dormindo, acorda, levante-se dentre os mortos e Cristo o iluminará. O que Paulo está falando aqui? Ele está falando que quem está nas trevas ainda está dormindo. E quem está dormindo dorme de noite, dorme no escuro, apaga a luz e ainda coloca uma coberta para não ver nada. A menos aqueles que têm medo das trevas, medo da noite, e deixam um bajur, uma porta do banheiro aberta, porque nós precisamos de luz, que nos dê um pouco de segurança. Mas aqui ele está dizendo, essas pessoas estão tão profundamente sonolentas, adormecidas em seus pecados, que é como se eles estivessem mortos. Por isso que ele diz, você que está dormindo, levante-se de entre os mortos. Já viu pessoa que dorme e parece estar morrendo? Pode cair o mundo, a pessoa não acorda. Imagina uma pessoa dormindo dessa forma no pecado, afundada no pecado, e tudo que ela ama são as trevas, tudo que ela ama é a escuridão. Ele está dizendo aqui, que o único que pode iluminar essa vida é Cristo. O chamado de Deus é desperte, mas se Cristo não iluminar aquela vida, jamais ela será iluminada. Por isso nós devemos orar por essas pessoas. Por isso vocês que já são cristãos, mas por alguma razão estão vivendo um período de suas vidas, porque se esse período for longo demais, desconfie se é cristão mesmo. Mas de repente você está sendo tentado, você caiu no pecado, está lutando contra esse pecado, clame a Cristo para que Ele ilumine. Como Davi fez no Salmo 139, sonda-me, Senhor, vê se há em mim algum caminho mau, esquadrinha o meu coração, sonda-me, lança a luz, bota uma sonda, enxerga tudo que está aqui dentro. Ilumine-o de tal maneira que o Senhor seja capaz de ver aquilo que nem eu consigo ver. Para que, se há algum caminho mau no meu coração, que o Senhor possa me guiar pelo caminho certo, que é o caminho eterno. Essa é a ideia que Deus espera ver em nós. No verso 15 ele continua dizendo, portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, e não vivam como tolos, mas como sábios. O que Paulo chama de tolos aqui? Aqueles que falam palavrão, aqueles que vivem de forma indecente, aqueles cujas palavras são torpes, são indecentes, são grosseiras, são tolas, como ele mesmo diz, são sujas, são mentirosas, que trabalham, mas não ajudam ninguém, que são egoístas, que a boca não transmite graça para ninguém, que não edifica ninguém, que vive para si mesmo, vai morrer para si mesmo, vai queimar no inferno para si mesmo. Porque são pessoas que não servem para mais nada, são pessoas egoístas, não servem para viver em comunidade. São pessoas que jamais suportariam estar no céu. É uma grande família. O céu para essas pessoas é um inferno. Por isso que o inferno para elas é um presente. O fato de ter um lugar onde elas vão ser egoístas para sempre. E vão poder viver no escuro para sempre. E vão poder ter a mente que tem para sempre. Eu sei que a obra de Deus é a obra de Deus, não é a nossa obra. Mas o Evangelho de Cristo exige que nós preguemos a todas as pessoas para que elas se arrependam dos seus pecados, que elas deixem de praticar o que têm praticado, que se convertam dos seus maus caminhos, que neguem a si mesmos, que tomem a sua cruz, que morram para esse mundo e que sigam a Cristo, arrependidas de seus pecados.
que peçam a Deus para que Ele lhes dê um novo coração, uma nova vida, uma nova história. Mas nós sabemos, como falamos e lendo em Efésios capítulo 1, isso jamais acontecerá no coração dessa pessoa, sem que por um milagre Deus a tire do mundo dos mortos. Mas como eu disse no início, Paulo não está falando aqui com os mortos. Ele escreveu essa epístola para os santos e fiéis, para aqueles que em algum momento já tiveram um encontro com o Senhor Jesus, mas que por alguma razão, como Jesus mesmo disse em Apocalipse 2, perderam o seu primeiro amor, e agora não sabem nem mesmo mais o que era amarem uns aos outros. A partir do versículo 16, ele diz, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus, pois esta razão, 17, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Aqui Paulo praticamente termina o seu grande ponto, ele conclui o seu pensamento, a sua ideia, o seu ponto. Ele termina aqui. A partir do 18, ele começa a sua conclusão. Infelizmente, tem o capítulo 6 aí no meio, mas na verdade o que Paulo começa no versículo 18, ele só termina lá no 6, 24. É uma toada só. Eu sei que a Sociedade Bíblica do Brasil e as outras sociedades que imprimem Bíblias para nós, colocam uns subtítulos aí no meio, não é? Mas esses subtítulos são humanos, eles não estão no texto original. Na verdade, o que nós encontramos é que há uma linha de raciocínio que Paulo começa em Efésios 3 e termina aqui em 5,17. Que é o valor da unidade, do amor, que só é possível graças a um povo que foi fortalecido com o poder. E ele coloca, de certo modo, a responsabilidade nesse povo também. Fortalecei-vos, ele diz. Encham-se, ele diz. Busquem, ele está falando. Não falem, se irá, não dorma, não deixa o sol se pôr sobre a ira de vocês, nem deem lugar ao diabo. Ou seja, Deus faz, mas ele coloca a responsabilidade em nós também. Então não entrega tudo para o Senhor e diz, Deus, se o Senhor não fizer, eu não sou capaz de fazer nada. Você não é capaz de fazer nada, menos que você não tenha se convertido, porque se você foi liberto das trevas, você é capaz de fazer tudo. Você foi liberto, você não está mais morto. Você está vivo para Deus. Você não é mais escravo do pecado. Agora você tem liberdade. O famoso livre-arbítrio. Agora você pode. Agora você está livre. Você não está mais morto e condenado. Agora, se você quer buscar a palavra, você tem um Espírito que te ilumina a mente e te traz compreensão. Antes você não era capaz. Antes, por mais que um raio caísse na sua cabeça e alguém entrasse depois com a Bíblia dentro, jamais você compreenderia. Antes você não tinha essa liberdade, mas agora você tem. Então entenda essa responsabilidade. Se por um lado Deus vai agir em alguns momentos, por outros momentos Ele vai deixar que você compreenda a vontade dEle e ponha em prática a palavra dEle, obedecendo-o de coração, para que aquilo que ele disse no capítulo 4, você seja aperfeiçoado, como convém a um santo. Mas vamos para a conclusão de Paulo, a partir do versículo 18, onde ele diz assim, e não se embriaguem com o vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixem-se encher do Espírito. Esse texto é tão famoso, né? E por que Paulo fala do vinho aqui? Muita gente não entende, mas muita gente usa esse texto só para dizer do vinho. Mas Paulo não está falando de vinho nessa carta, eu acho que deu para a gente perceber. A gente está lendo Efésios desde o capítulo 1, desde ontem à noite. Ele está falando de vinho nessa carta? Ele está falando de comida e bebida? Não, mas do nada, falando sobre santidade, falando sobre ser cheio do Espírito, falando sobre coisas em nossas bocas que podem atrapalhar a nossa vida com Deus, a nossa comunhão com o próximo, do nada ele fala, não se encha com vinho, mas se encha com o Espírito. Aí ele vai falar, como se encha com o Espírito? Por que raios Paulo fala do vinho aqui? Pensando, estudando, eu entendi. E a razão é muito simples. Quando eu pego o vinho mesmo, não é aquele vinho que a gente acha que é vinho, mas que não é vinho. O vinho, 14%, 12%, ou vinho do Porto, um pouquinho mais forte, o vinho. E você pega outra bebida alcoólica, destilada que seja, uma cachaça. Cerveja é muito fraquinha, tem que beber muito. Mas quando você pega uma bebida alcoólica, você não, lógico, né? Mas alguém,
Alguém pegou a bebida alcoólica e bebeu. Tá tudo bem. Bebeu de novo, começou a esquentar. Bebeu de novo, começou a ficar tonto. Aí você diz, como é que você sabe? Eu me converti com 17. Mas como é que 17 não pode? A gente vive no aonde? No Brasil. Mas isso é outra história. Bom, aí começou a esquentar, você começou a ficar tonto, você começou a ficar meio diferente. Não é assim? E aí, você que nunca ficou bêbado, mas conhece um bêbado na família, ou conhece um bêbado na sua rua, ou conhece um bêbado no seu bairro, o que acontece com o bêbado quando ele está realmente embriagado? Muda tudo, não é? Como é que o jeito do bêbado andar é? É igualzinho? Não. O bêbado tropeça e cai. Então o jeito de andar muda. O jeito de enxergar permanece o mesmo? Não, muda também. Ele não consegue enxergar mais nada direito. O jeito de ele falar muda. Muda. Então muda o jeito de andar, muda o jeito de ver, muda o jeito de falar. E as afeições de um bêbado? As emoções de um bêbado? São as mesmas? O bêbado, ele não consegue andar, ele senta na calçada. E como ele está fedendo cachaça, chega sempre um vira-lata do lado, um cachorro. Ele olha para o cachorro, ele abraça o cachorro, ele beija o cachorro na boca e fala, eu vou casar com você. Ele leva o cachorro para casa e fala, você vai sair, eu vou casar com esse cachorro aqui. Porque as afeições dele mudam. E se ele está com a carroça dele, ele abraça o cavalo, ele vai de... muda. As afeições dele mudam. Por quê? Porque o álcool, quando em grande concentração no nosso corpo, altera a nossa capacidade cognitiva, de modo que as nossas afeições, as nossas percepções sensoriais são alteradas. Então por que Paulo está falando isso aqui? Porque da mesma maneira como o vinho em excesso, a bebida alcoólica em excesso, quando chega ao estágio da embriaguez, ela altera as nossas percepções, as nossas palavras, as nossas afeições e etc., o Espírito Santo de Deus também o faz. De que maneira? Quando eu me encho do Espírito, e esse é o tema de Paulo, não é vinho, mas quando eu me embriago do Espírito Santo, quando eu me encho, não de vinho, mas do Espírito, o meu jeito de andar muda. O meu jeito de enxergar o mundo muda. O meu jeito de falar com as pessoas muda. E as minhas afeições mudam. Tudo muda quando eu estou cheio do Espírito. Como quando eu estou cheio de álcool, também muda. Esse é o paralelo que Paulo está fazendo aqui, deu para entender? Logo, não usa esse texto para falar do vinho, porque Paulo não está falando de vinho, ele está falando como o vinho muda o jeito das pessoas viverem, o Espírito também muda. Então, sem essa ideia de que se você é crente, você tem que ser igual todo mundo é. Falar como todo mundo fala, andar como todo mundo anda. E o andar aqui é uma maneira de ser aquela ideia do digno que a gente viu no começo do capítulo 4, hoje no final da tarde. Você não representa Deus do jeito que você negocia. Você não representa Deus do jeito que você trata as pessoas. As suas afeições pelo próximo são iguais às afeições de um mundano. Você não tem compaixão, você não tem misericórdia, você não tem paciência, você não tem nada. Nada foi mudado, suas afeições não foram alteradas, seu jeito de ver o mundo ainda é pagão como era antes. Você continua achando do aborto o mesmo que você achava antes. Você continua achando sobre casamento homossexual a mesma coisa que você achava antes. Você continua achando sobre questões relacionadas à criação, e a casamento, e a recasamento, e a divórcio, e a adultério, da mesma maneira como você achava antes. E mais, você encontrou pessoas dentro da igreja que apoiam a tua visão. Você encontrou pastores que apoiam a tua visão. E aí lascou-se tudo. Lascou-se tudo. Porque além de você não ter uma nova visão de mundo, além de você não ter novas palavras, você fala como o mundo fala, o teu jeito de andar, de se vestir, de se comportar é igual de um mundano, tuas afeições também são egoístas como de um mundano. Como é que o Espírito de Deus pode habitar na tua vida? Se ele muda tudo isso, se ele transforma tudo isso, tal como o vinho transforma o estado de alguém que se embriaga dele. Estão entendendo o ponto de Paulo? Paulo, a partir daqui, ele vai dizer como é que a gente se enche do Espírito. Encher de vinho é fácil, vocês sabem como é que faz. Mas como é que a gente se enche do Espírito? Ele vai dizer... Primeiro, verso 19, falando entre vocês com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor, ou seja, falando da palavra, cantando a palavra, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai em nome do Senhor Jesus Cristo, ou seja, sempre sendo gratos ao Senhor,
E aí ele continua falando, sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. E aí é quando ele começa falando da esposa e do marido. Nas nossas Bíblias parece que ele está falando de um novo assunto, não parece? Pela divisão que a sociedade bíblica coloca. Parece que começou um novo assunto, agora ele está falando sobre deveres da mulher, deveres do marido. Essa divisão aqui é péssima. Porque na verdade Paulo está falando sobre se encher do Espírito. Primeiro é falando entre nós com salmos, cânticos, hinos espirituais, depois é cantando ao Senhor, depois é nos sujeitando uns aos outros, as mulheres se sujeitando aos maridos, como a igreja se sujeita a Cristo, o marido se sujeitando à mulher no amor e no sacrifício por ela. Entenda, a sujeição é mútua. A liderança, obviamente, é do marido. Deus o colocou como cabeça no lar. É ele que vai prestar contas pelo casamento um dia. Mas há um aspecto em que ele se sujeita quando ele, no lugar de Cristo, se dá por ela como Cristo se deu para a igreja. Como é que Cristo se deu para a sua noiva, para a sua igreja? Se sacrificando por ela, se sujeitando a tudo que se sujeitou por amor a ela. É nesse sentido que o marido também, por amor à sua esposa, sacrifica suas próprias vontades, seus desejos em muitos momentos, para cuidar da vida espiritual da sua esposa, sendo assim um exemplo daquilo que Cristo foi e é com a sua igreja. E a mulher, ela vai olhar para aquilo que é a igreja perfeita, ela vai falar, eu tenho que ser uma igreja perfeita, e o meu marido é o Jesus perfeito. Mas meu marido não é o Jesus perfeito, será que eu tenho que ser a igreja perfeita? Tem que ser. Porque a tua vida é você que vai prestar contas. Não adianta você chegar que nem Eva, botando a culpa na serpente. E falando, a serpente do meu Éden se chama Antônio. Se chama João, se chama Wilson, né? Minha esposa falando de mim. Não, o nosso pecado é por causa do nosso pecado, é da nossa culpa. Na continuação da leitura, portanto, quando ele diz no verso 21, sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo, aqui ele entra, saindo do contexto da igreja, para entrar no contexto do lar, porque são as famílias que formam a igreja. Ele diz, esposas, que cada uma de vocês se sujeite ao seu próprio marido, como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o marido da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também a esposa se sujeite em tudo ao seu próprio marido. E aí agora ele vai falar do marido. E o marido está ligado ao verso 21, sujeitem-se uns aos outros no amor de Cristo. Maridos, que cada um de vocês amem a sua esposa. Isso é uma sujeição. Como também Cristo amou a igreja, por causa disso que é uma sujeição. Porque se fosse para amar como todo mundo ama lá fora, é fácil. Mas para o marido amar a esposa como Cristo amou a igreja, é impossível. Desculpem, esposas. É impossível. Mas esse é o nosso padrão. Jesus está falando, eu não quero que vocês tenham um padrão lá fora, não. Quando vocês forem amar as suas esposas, o padrão de vocês, maridos, sou eu amando a igreja. Vocês nunca vão amar a sua esposa como eu amei a igreja, mas vocês vão ter que olhar para mim. E vão se esforçar e pedir graça todo dia para amar elas como eu amo a igreja. E às vezes a igreja não é fácil. Às vezes a igreja me trai. Às vezes a igreja me abandona. Às vezes a igreja fala umas coisas que eu não gosto. Não é assim que a igreja, faz com Jesus? Então, maridos, assim como eu amo a igreja, vocês têm que amar elas. Fala para mim, é mais fácil ser submissa ou amar como Cristo amou? É uma longa briga, né? As mulheres vão achar que é da parte delas, os maridos vão dizer que elas não sabem de nada, né? Tadinhos. Aí ele vai dizer aqui, Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Maridos devem fazer isso. E olha o que ele diz sobre Cristo e a correlação com os maridos, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem da água pela palavra, mais uma vez ele volta a falar da palavra, e é a palavra de Jesus que purifica a sua igreja. Por quê? Porque um dia Jesus vai apresentar, verso 27, a si mesmo, a igreja como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santo, sem defeito. E o que ele diz no 28? Assim também o marido. Aí é golpe baixo, entendeu? Aí não dá. Porque da mesma maneira como Jesus vai apresentar, porque é isso que ele diz no 29, assim também o marido deve amar a sua esposa, cuidar dela. Assim também como? Assim como Cristo faz com a igreja. Se Cristo purifica a sua esposa, sua noiva, por meio da palavra, o marido tem que cuidar da vida da sua esposa por meio da palavra. Se Cristo santifica e cuida da vida espiritual da sua esposa,
Por meio da palavra, os maridos terrenos devem fazer a mesma coisa, por meio da palavra. Se Cristo um dia vai apresentar a sua noiva ao Pai e dar conta dela, e quando Cristo chegar com a noiva dele para o Pai, ele vai apresentar ela para o Pai sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante. Assim também os maridos um dia, porque ele fala assim também o marido. O marido também vai prestar conta da sua esposinha um dia para o papai do céu, e deve apresentá-la sem mancha nem ruga, nem defeito, nem coisa semelhante. Como é que você faz isso? Botando um botox? Nem sei se botox, falei uma besteira aqui agora, nem sei o que faz, faz uma plástica para acabar com a ruga. É assim? É esse tipo de ruga? É cuidando com cremes anti-envelhecimento? É errado fazer isso? Não, não é errado. Pode cuidar do seu corpo, da sua saúde, da tua aparência, isso não é pecado. O ponto de Paulo aqui é que os maridos vão apresentar as suas esposas e cuidem para que quando vocês apresentá-las, vocês possam apresentá-las como alguém que tenha consciência tranquila de que fez tudo para que a vida dessas mulheres fosse uma vida santa. Orou com elas, leu a Bíblia para elas, corrigiu os pecados delas, foi humilde diante delas, pediu perdão para elas, deu bons livros para elas, comprou uma Bíblia da mulher para ela. Fez de tudo. Se ela não leu, se ela não ouviu, se ela não, quando você estava orando, ela estava com o olho aberto pensando na panela, isso é problema dela, mas você fez a sua parte. Cristo fez a parte dele. Irmãos, Paulo continua, né? Deixa Paulo falar. No verso 29 ele diz, 28, assim também o marido deve amar a sua esposa como ama o próprio corpo. Quem ama a esposa a si mesmo se ama. Isso é um sacrifício, isso é uma sujeição. Porque ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, ao contrário, o alimenta e cuida dele, como Cristo faz com a igreja. Ou seja, se eu tenho vontade de jogar bola, se eu tenho vontade de fazer alguma coisa com os meus amigos, mas a minha esposa está precisando de mim por alguma necessidade, por alguma coisa que seja, aqui ele está dizendo que quem ama, ama como ama a si mesmo. Eu quero fazer aquilo, mas como eu amo e a vontade dela é que eu não faça aquilo, então a vontade dela é a minha vontade. Está dando para entender? Agora, não é para a mulher falar, então, lá em Efésios 5, 28, a minha vontade é essa. Porque aí corre o risco da falta de auxiliadora, da sujeição e de uma série de outras coisas, né? Deus está vendo também, viu, irmãs? Deus está vendo também. Mas o marido fica numa situação complicada aqui, porque é isso que o apóstolo está falando. No verso 30 ele diz, porque somos membros do seu corpo. Ele ainda está fazendo esse paralelo entre Cristo e a igreja, marido e a mulher. Porque somos membros do seu corpo. Verso 31, eis porque o homem deixará o seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Grande esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. No entanto, também, quanto a vocês, que cada um ame a sua esposa como a si mesmo, e cada esposa respeite seu marido. Então ele mostra como no convívio do lar existe o papel do homem, existe o papel da mulher, e quando eles estão vivendo diante de Deus, cumprindo o seu papel, o Senhor os abençoará. A mulher será, que mulher será 100% como a igreja perfeita é? Nenhuma mulher no mundo será assim. Mas isso não é para que ela diga, bom, como eu nunca serei uma igreja gloriosa, perfeita, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, então eu posso ser do meu jeito. Não, não pode, porque esse é o seu alvo, mulher. É ser como uma igreja perfeita é para Cristo. E o homem, por mais que o homem não seja o que ele é, o homem ele deve ter sempre esse norte. O meu padrão não é os meus colegas. O meu padrão é Cristo. Eu tenho que olhar para Cristo, e assim como Cristo amou a igreja, eu vou amar a minha esposa. Essa é a minha referência. E aí acabou? Não, não acabou, porque o que Paulo fala no 6:1? Sobre filhos. Então a gente tem que continuar, vocês me perdoem, mas eu vou continuar, porque se eu parar por aqui, o apóstolo Paulo vai ficar bravo comigo. No 6:1, ele diz, filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo, honre a seu pai e a sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem com você, e você tenha uma longa vida sobre a terra. E vocês, pais, não provoquem aos seus filhos a ira, mas tratem de criá-los na admoestação, na disciplina e na admoestação do Senhor. Veja, papai, mamãe, marido, mulher, filhos. Agora a partir do 5 ele diz, quanto a vocês servos, obedeçam aos seus senhores, porque os servos dos senhores viviam na mesma casa. Obedeçam a seus senhores aqui na terra com temor e tremor, com sinceridade de coração, como a Cristo, não servindo apenas quando estão sendo vigiados,
somente para agradar pessoas, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Sirvam de boa vontade, como se estivessem trabalhando para o Senhor, e não para pessoas, sabendo que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor. Seja servo, seja livre. E vocês, senhores, façam o mesmo com seus servos, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como de vocês, está nos céus, e que Ele não trata as pessoas com parcialidade. Aí você diria, pronto, aquele parou de falar de família, aquele parou de... terminou o assunto, mas ele não terminou. Tente entender a mente de Paulo aqui, que na verdade é a mente do Espírito, conduzindo a pena do apóstolo Paulo à medida que ele escreve essas palavras. Ele trata sobre a santidade, final do 4, ele fala para a gente fugir da moralidade no 5, ele fala para a gente tomar cuidado com as nossas palavras, porque isso entristece o Espírito. Aí ele fala para a gente se encher do Espírito, para que o Espírito mude o jeito de andar, o jeito de falar, o jeito de viver, de ver, o jeito de sentir, o jeito das afeições. Ele fala como se encher do Espírito, que é com a palavra, que é cantando, que é sendo grato, que é nos sujeitando, ou seja, nos amando uns aos outros, nos suportando uns aos outros, vivendo o nosso papel nesse mundo uns com os outros, a esposa o seu, o marido o seu, os filhos os seus papéis como filhos, o papai e a mamãe como seus papéis como pai, o homem e a mulher, o servo e o senhor. E aí ele conclui falando de algo que pode melar tudo isso daqui, pode destruir tudo isso daqui. Ele termina, e eu vou terminar também, falando de algo que, se a gente não tiver atenção para isso, vai tudo para o espaço. E é quando, a partir do versículo 10, ele diz, quanto ao mais, esse quanto ao mais é tipo assim, concluindo, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Lembra quantas vezes ele já pediu isso? Lá no 3, verso 16, ele diz, peço a Deus que segundo a riqueza da sua glória conceda a vocês que sejam fortalecidos de poder, e em outros lugares, eu não vou ler tudo aqui agora de novo não, mas aqui no 10 ele volta a dizer, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, porque o poder para viver tudo isso vem de Deus, não vem da gente, a gente não é capaz. A gente não é capaz. Vistam-se de toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. O contexto, quando Paulo fala da armadura de Deus, não é nem o contexto da igreja, é o contexto da família. Às vezes a gente trata da armadura de Deus e de batalha espiritual na luta da igreja. Vamos fazer uma campanha de batalha espiritual. A batalha espiritual aqui narrada, é narrada no contexto familiar, onde tem mãe, pai, filhos, o marido, a esposa. É nesse contexto que ele está dizendo, busquem a armadura de Deus. Ué, mas não tem a ver com a igreja não? Tem, é claro, porque esse pai e essa mãe depois vão para onde? Vão para a igreja. E vão se juntar com outros pais e mães, outros maridos e outras esposas. E se estes não começarem no seu lar a lutarem contra as ciladas do inimigo, eles vão levar as brechas que nasceram no lar para dentro da igreja, e essa igreja nunca será referência, nunca será luz. Está fazendo sentido? Por isso que ele traz o contexto da família aqui para a conversa. E ele diz no contexto da família, vistam-se, 11, com toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. 12, porque a nossa luta não é contra a carne ou sangue. Nossa luta não é contra a esposa ou contra o marido. Nossa luta não é contra os nossos pais. Nossa luta não é contra os servos ou contra os senhores. A nossa luta não é contra os nossos filhos. Isso tem que ficar cada vez mais claro na minha mente, na sua mente, todos nós que vivemos em família aqui. Imagine eu e a minha esposa, por exemplo. E aí de repente a gente tem um problema lá em casa, e a gente começa a brigar, discutir. Isso deve vir à minha mente. A minha luta não é contra a carne e sangue. Quem é a carne e sangue aqui? É a minha esposa. Esse é o contexto no qual ele cita essas palavras. Não tente entender de outra forma. A carne e o sangue não é a sua própria carne e sangue, como alguns absurdamente interpretam. A carne e sangue aqui são aqueles que convivem com vocês, que são aqueles que são citados aqui no texto, e que às vezes a gente vai ter vontade de chamar eles de Satanás. Quando você começar a brigar lá na sua casa e você falar, olha pastor, a minha luta é contra carne e sangue sim, não é contra o diabo não, a menos que o meu marido esteja endemoniado, aí é contra o diabo. Porque se o senhor conhecesse o meu marido, o senhor não falaria que a minha luta não é contra a carne, é logo contra a carne. O senhor não conhece com quem eu casei.
E aí maridos vão dizer o mesmo da esposa: se o senhor soubesse como aquela mulher me irrita, como ela me provoca, como ela me tira do sério, se o senhor conhecesse a pessoa com quem eu casei, o senhor não diria que a minha luta não é contra a carne ou sangue, porque na hora que o sangue ferve, é contra aquele sangue ruim. Aquele sangue ruim, é contra o sangue sim. E Paulo está dizendo: não. No contexto do sujeitar um ao outro, vai existir uma batalha espiritual. No contexto da família, vai existir uma batalha espiritual. E se vocês não estiverem fortalecidos com poder, presta atenção. Se vocês não estiverem fortalecidos com poder, não é só a boca de vocês que vai ser suja. Não é só a imoralidade sexual que será uma realidade. Não é só uma vida mundana que será real. Mas vai ser um lar destruído que vai ser real também. Porque tudo isso está acontecendo desde o verso 1, do capítulo 1, versículo 3 e 4, ele falou das regiões celestiais, lembram? Que eu estou repetindo isso desde ontem à tarde, ontem à noite, hoje à tarde, agora à noite, ele está repetindo isso aqui. Toda essa situação é na região celestial, ele vai concluir dizendo isso, vamos ler o 12 inteiro. Porque a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, aonde? Nas regiões celestiais. Essa é a nossa luta. São esses demônios que, quando estamos fracos espiritualmente, dominam a nossa língua, guiam os nossos passos, bloqueiam as nossas afeições, cegam os nossos olhos, cauterizam o nosso espírito, a ponto de que a gente não ame mais nem a Deus nem ao próximo, quiçá nem crente um dia fomos. Não é somente na nossa vida pessoal, eles vão agir nesse lugar também, que é a sua família, porque são de famílias que a igreja de Jesus Cristo é composta. Logo, ele não vai querer só destruir a tua vida, ele vai querer destruir a igreja. E para destruir a igreja, ele não vai destruir a sua vida só, ele vai destruir a sua família também. Qual é a solução? Ele já falou isso anteriormente. Ele não precisava nem ter repetido, mas é como se o Espírito estivesse mais uma vez, quase que redundantemente, repetindo para ficar gravado na nossa cabeça. É nos fortalecendo com o poder que vem do alto. Porque se não for pelo poder e pela força do Espírito, o seu lar não vai ser assim. Você, esposa, nunca vai ser assim. Ser marido nunca vai ser assim. Você, pai, nunca vai ser assim. Filho nunca vai ser assim. Servo, Senhor, nunca vão ser assim. Nossos lábios nunca serão assim. Nossos olhos nunca serão assim. Nossas afeições pelo próximo nunca serão assim. E quando a batalha espiritual instalar-se dentro da nossa casa, a gente não vai ter olhos espirituais para ver que o problema é contra essas potestades e principados que estão querendo destruir a nossa família. A gente vai achar que a nossa luta é contra a carne e o sangue. É esse moleque que não presta, é essa sua mãe que mora em casa, é esse vizinho, é isso e aquilo. É sempre as pessoas que são o problema. Nós não teremos olhos abertos para a região celestial, para esse mundo espiritual que está sobre as nossas cabeças e que é tão real quanto o mundo físico em que vivemos. Por isso, peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau. Vão existir muitos dias bons, mas o dia mau vai chegar na sua casa. E depois de terem vencido tudo, permanecerem inabaláveis. Portanto, 14, fiquem firmes, cingindo-se da verdade. A verdade está onde? Está na palavra. Vestindo-se da couraça da justiça. A justiça aqui tem a ver com o dikaiosine, que tem a ver com a justificação, que tem a ver com o evangelho, que está onde? Na palavra. Tem os pés calçados com a preparação do evangelho da paz. O evangelho está onde? Está na palavra. Segurando sempre o escudo da fé. O escudo da fé tem a ver com o conjunto de coisas em que você acredita, tipo confissão de fé. Aquilo em que você confessa, aquilo que você crê, é o que te defende, são as sãs doutrinas. O escudo da fé, você tira isso tudo da onde? Da onde se tira a tua fé? Como é que a tua fé é fortalecida? É pela palavra. Com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno, é pela palavra. Usem também o capacete da salvação. A salvação é pela fé. A fé vem ouvir pelo quê? Pela pregação da palavra de Cristo. E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Logo, toda a armadura de Deus, ela está relacionada com o quê? Com a palavra. Lembra que desde o meio do 4 ele está falando de palavra? Palavra, 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 palavra. Agora ele coroa dizendo, esse é o escudo. Esse é o chão. É isso que transforma o jeito de você falar, o jeito de você viver. Usem também o capacete da salvação. E aí no 18 ele diz, orem em todo tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica. E para isto vigiem com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Vocês têm que orar uns pelos outros.
Vocês têm que amar uns aos outros e orar uns pelos outros. Ah, talvez tenha aquele irmão que é mais forte na fé, não precisa orar pela vida dele. Não, tem que orar também, tem que olhar pelos pastores também. Veja, no 19, Paulo diz, e orem também por mim. Se tinha alguém por quem a gente não precisava orar, era por Paulo. Homem de Deus, homem santo, homem inspirado pelo Espírito para escrever 13 livros na Bíblia. E ele está falando aqui, ora pela minha vida também. A gente tem que orar por todos, uns pelos outros. E ele diz, para que no abrir da minha boca me seja dada a palavra, para com ousadia tornar conhecido o mistério do Evangelho, da palavra, pelo qual sou embaixador em cadeias. É por causa da palavra de Deus que eu estou preso aqui em Roma, para que em Cristo eu seja usado para falar. Somos o povo das falas, das palavras, do verbo, como me cumpre fazer. E aí conclui com saudações. E para que saibam como eu estou, e o que estou fazendo, Tíquico, o irmão amado e fiel ministro do Senhor, lhes dará todas as informações. Eu estou enviando a vocês com essa finalidade, para que conheçam a nossa situação e para que ele console o coração de vocês. Paz seja com os irmãos, e amor com fé. Amor e fé. Amor e doutrina. Amor e conhecimento. Da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. A graça sejam com todos os que amam, mas de que forma? Sinceramente, o nosso Senhor Jesus Cristo. Porque o ponto, lá em Éfeso, era que o amor não era sincero. Eles amavam, mas não era sinceramente. Irmãos, o nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e o será para todo sempre. E em 1 João 4,8 diz que o nosso Deus é amor. Se estamos ligados a Ele e queremos refletir a imagem de Deus na nossa vida, nós precisamos amar. Mas nós somos incapazes de amar, a menos que o Espírito de Deus nos fortaleça e nos capacite para tal. Vamos buscar ao Senhor nesse momento pedindo isso a Ele? Senhor, como eu falei e eles concordaram comigo aqui agora, não há em nós nenhuma capacidade para que vivamos dessa forma. Não há em nós nenhum poder, não há em nós nenhuma força. O que há em nós é uma natureza pecaminosa e corrupta desde o nascimento. Um corpo que é suscetível e tentado diariamente. Mas há sobre nós também a graça e a misericórdia do Senhor. Há sobre nós o sangue de Jesus Cristo, o selo do Espírito, a garantia de que estamos debaixo de uma nova aliança e de que Cristo nos susterá, como cantamos nessa noite, até o último dia da nossa vida aqui. Mas, Pai, nós não queremos viver até o último dia sem imitarmos o Senhor, sem espelharmos o Senhor, sem sermos como o Senhor. O Senhor mesmo disse que queria ver isso em nós. Sejam santos porque eu sou santo. Amem a mim e ao próximo, como vocês amam a si mesmos. Aquele que me ama é aquele que guarda a minha palavra. Senhor, a gente quer guardar a Tua palavra. E a gente pede que pela obra do Teu Espírito, o Senhor possa transformar mais e mais a cada dia o nosso coração, a fim de que sejamos esse povo que o Senhor quis que os efésios fossem na sua geração. Não permita que o primeiro amor se esfrie dentro de nós, mas o reacenda pelo vento e sopro do Teu Espírito, despertando-nos, genuinamente avivando-nos, de verdade, para que possamos Te amar mais do que tudo nesse mundo e experimentarmos a alegria de amarmos uns aos outros também. Em nome de Jesus. Amém.